Empresárias e empresários, bom dia! Falaremos hoje sobre a segunda parte da responsabilização por dívidas. Se esse assunto te interessa, convido-a a ficarem aqui até o final deste vídeo. Nesta manhã de terça-feira. Bom, no vídeo anterior que nós falamos de responsabilização, nós falamos da parte geral. Hoje nós falaremos especificamente sobre a responsabilização por dívidas na esfera bancária, civil, na esfera trabalhista, tributária e do consumidor. Como é que dívidas contraídas voluntariamente ou involuntariamente pela empresa podem afetar o teu patrimônio pessoal por conta dessas dívidas trabalhistas, tributárias, consumidor e civil, certo? Creio eu que este assunto é um assunto de extremo interesse, porque é o dia a dia de todo empresário, né? Você empresária, você empresário, tem relações trabalhistas, tem relações com o fisco, tem relações com consumidores e também tem relações bancárias. Então, esse vídeo vamos dizer assim, nós vamos esclarecer melhor como isto funciona de uma maneira bem clara para vocês, tá bom? Antes que eu me esqueça, meu nome é Luiz Fernando, advogado há mais de 20 anos na área empresarial e bancária. E estamos fazendo esses vídeos para orientar melhor você que é empresária, você que é empresário, no universo bancário e também nas relações que esta esfera tem com as demais, com as questões trabalhistas também, na questão de patrimônio, questão patrimonial, teu patrimônio pessoal, patrimônio da tua empresa. Este que é o nosso objetivo, dar esclarecimento sobre esta parte patrimonial, tá bom? Então, aproveitando o gancho, no vídeo que nós fizemos no dia 12 de agosto, que nós falamos sobre responsabilização por dívidas, a parte geral, seria muito importante você empresária e você empresário assistirem esses vídeos. Esse vídeo principalmente porque ele é uma continuação, esse que nós vamos fazer hoje, ele é uma continuação daqueles vídeos daquele vídeo que nós fizemos no dia 12 de agosto. Só que agora, neste vídeo de hoje, nós vamos focar na questão da despersonificação da personalidade jurídica, desconsideração, que chamamos, da personalidade jurídica. Naquele vídeo do dia 12, nós falamos sobre outras hipóteses, e hoje nós vamos focar apenas na desconsideração. Então, vamos falar especificamente nos aspectos, como eu falei, tributário, fiscal, consumidor e bancário. Civil em geral. Começando então pela parte civil. O civil, a parte civil, ela, vamos dizer assim, também abrange os contratos, as relações mercantis, os contratos de fornecimento e os contratos bancários. Toda a esfera que você tem com particulares, vamos dizer assim, a sua relação comercial. Via de regra, quando a gente fala sobre desconsideração de personalidade jurídica, nós vamos falar apenas daquelas hipóteses que nós já falamos no vídeo anterior, que é a confusão patrimonial e desvio de finalidade. É por aí que o teu patrimônio particular, de sócio ou administrador, pode responder. Relembrando, o que seria confusão patrimonial? É aquela situação comum do dia a dia em que o empresário pega recursos da própria empresa e paga contas particulares, por exemplo. Paga a escola dos filhos, paga convênio médico da esposa, de parentes, enfim, essa situação. E o desvio de finalidade é uma situação também que a empresa ela é constituída para um objeto e o empresário usa para outro objeto.
Exemplificando, você é um prestador de serviços, de informática, por exemplo, só prestação de serviços. E aí você resolve comprar máquinas, equipamentos, né, de informática, sem estar descrito no teu objeto social, que você pode fazer compra e venda. Você é apenas prestador de serviços, de manutenção. E você compra e revende estes produtos de informática. Você desviou a finalidade da tua empresa. Então, são essas duas situações que nós conversamos que podem ensejar a desconsideração da personalidade jurídica em algum processo judicial. Tá? Eu vou ler aqui um trechinho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, tá? Que o mero encerramento irregular da sociedade empresária, ela não enseja de imediato, não configura de imediato motivos para desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que haja dolo ou fraude, que é o que diz o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo sócios administradores dessas para lesar os credores ou terceiros. Ou seja, é necessário que haja dolo. Isso quem falou foi a ministra Maria Isabel Galotti, um recurso especial. Isso quer dizer o quê? Que se você por acaso encerrar irregularmente a tua empresa, só este motivo, pelo motivo de encerramento irregular, não é suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica e ir para cima dos teus bens particulares. Mas isso na esfera civil. Tem que ser provado dolo ou fraude, ou seja, neste encerramento irregular. Então, na esfera civil, vamos dizer assim que é mais resguardado o direito do empresário no que diz respeito à solidez do instituto da empresa, com relação a essas relações comerciais e bancárias também. Lembrando que eu estou falando aqui apenas da questão da desconsideração. As outras questões que nós abordamos, questões contratuais, questões que pertinem à formação da própria empresa, isso está no vídeo está no vídeo anterior, então voltem lá e assistam, por favor, se interessar, logicamente. Né? Então, só terminando, até este trechinho também eu vou ler. Isso não quer dizer, então, que o encerramento da sociedade jamais será caso de desconsideração de personalidade, mas que somente será quando sua dissolução ou inatividade irregular tem o fim de fraudar a lei, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial. Tá? Então, creio eu que quanto à questão civil, é só ter atenção para não incorrer nesses requisitos, né, de confusão patrimonial e de desvirtuamento da finalidade. Se você empresário tiver foco nesses dois aspectos, vocês estão bem calçados perante a lei. Agora vamos falar sobre o consumidor, relações de consumo. Nas relações de consumo, que foi a legislação que vanguarda da questão da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, foi ela que abriu e começou com esta ideia de desconsideração aqui no Brasil, dizendo assim legalmente em questão de legislação, de direito positivo, de legislação. Tá? O consumidor, quando você tem relações de consumo, já não entra apenas na questão da fraude. Não. Ela assumiu a teoria menor da responsabilidade, que é assim, havendo inadimplemento por parte da empresa, o sócio já responde pela dívida de consumidor. Logicamente que também tem que esgotar todos os meios, né, os meios legais, mas se não acharem nada da empresa e tiver uma dívida de consumo, relação de consumo, a empresa, o empresário já passa a responder por estas dívidas. Não é necessário nem prova de confusão patrimonial e nem prova de desvio de finalidade. É apenas inadimplemento.
Então veja só, empresária e empresário, que isso já é uma questão bem mais delicada. Porque se a tua empresa, no caso a tua empresa não tiver condições de saldar esta dívida vem para você. Que é a mesma situação também muito semelhante à trabalhista. A questão trabalhista também segue o mesmo raciocínio. Teve um processo trabalhista, transitou em julgado, você foi intimado para pagar, não pagou a dívida, esgotaram os meios de localização, aqueles meios que nós já conversamos também no vídeo anterior, que são as ferramentas que o Poder Judiciário dispõe, Sisbajude, Renajude, Arisp, Infojude, enfim. Esgotados os meios e não foi localizado bem algum da pessoa jurídica, passa-se a desconsideração da personalidade jurídica e quem vai acabar assumindo esta responsabilidade por essa dívida é você, empresária, e você, empresário. Tá? Mais uma vez, então, cuidado com estas situações, porque elas são muito características do dia a dia. São coisas que acontecem muito no dia a dia do empresário. Você, empresário, tem problemas trabalhistas. Então saibam que isto, não havendo pagamento, vem para você. Tá? Ou seja, essas duas relações entre consumidor e trabalhista que você tem são muito semelhantes no comportamento, vamos dizer assim, da lei perante essas dívidas. Tá bom? Agora, falando sobre outra também, que é o calcanhar de Aquiles também de todo empresário, são as dívidas tributárias. Dívidas tributárias. Nessa dívida tributária, vou até tomar uma aguinha aqui antes de começar a falar, porque ela é bem peculiar. No tributário, vamos dizer que as demandas tributárias elas são muito fortes e geram também muito interesse por parte do Estado e do Poder Judiciário de resolver isso. Então tem muitas súmulas editadas com relação à questão tributária. E tem a súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que diz o seguinte: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente. Isso quer dizer também que, via de regra, estando a empresa em funcionamento regular, mero inadimplemento não acarreta por si só responsabilidade do sócio ou do administrador. Não. Tem que ser comprovado também confusão patrimonial, desvio de finalidade, intenção de fraude, enfim, aquelas situações que nós já falamos anteriormente. Só que existe uma situação que ela é, vamos dizer assim, bem peculiar e que você, empresária, e você, empresário, eventualmente já podem ter acontecido com vocês, eventualmente com empresas que vocês encerraram, que diz o seguinte, súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. O que é que isto significa? Você já deve ter visto, e espero que não tenha acontecido com você que está me ouvindo, mas encerramento irregular de sociedade. Você tem uma empresa e simplesmente ela não está dando lucro, você quer encerrar, mas não formaliza isso na JUSESP ou na junta comercial do teu estado, porque ela tem dívidas e você não consegue encerrá-lo, simplesmente larga a mão, não encerra. Deixa ela de forma irregular. Baixa as portas do estabelecimento e some, vamos dizer assim. Deixa a empresa lá, a Deus dará, vamos dizer assim. Ela não foi encerrada formalmente, mas existe ainda no papel essa empresa.
não tem domicílio certo, ninguém consegue localizá-la. Enfim, está uma situação irregular. O que é que diz a súmula? Que nesse caso é redirecionado as dívidas para você, pessoa física, empresário ou administrador, sócio-administrador em caso de sociedades anônimas. É uma situação bem ruim. E por que o fisco, vamos dizer assim, ele atua dessa forma? Vamos dizer assim que dentro das condições normais que nós sabemos do dia a dia, estamos falando aqui da prática do dia a dia. Os procuradores das fazendas, eles realmente têm muito trabalho. E não tem tempo de ficar indo atrás de pormenores da empresa. Não tem. Na prática, muitas vezes, muitas situações acontecem em relação à empresa que o procurador da fazenda, ele não vai atrás porque ele não tem tempo. Não tem tempo. Isso é fato. Ele não tem como, não tem nem ferramentas, não tem... são milhões de processos da fazenda, milhões. Vamos dizer assim, é o órgão que mais demanda no judiciário. E tem demandas, então eles têm muito trabalho. Então eles não vão atrás de confusão patrimonial, atrás de desvio de finalidade, a não ser que seja aqueles processos grandes de interesse nacional, empresas enormes, que é outra coisa. Mas uma coisa que é muito fácil é esta questão da dissolução irregular. Por quê? Vai uma carta de citação para você, na tua empresa. A empresa está lá na Rua das Flores. Vai lá para uma citação para a Rua das Flores. O carteiro coloca lá, mudou-se. Aí, né, com a ficha de breve relato, os atos constitutivos da empresa, se vê lá que não foi alterado este endereço. O endereço continua lá. Se presume aí já a dissolução irregular da empresa. E isto vai então para o sócio. Olha só, né? Então, empresários, tenham muita atenção. Vocês precisam comunicar. Precisam comunicar, porque é isso que diz a súmula, sem comunicação aos órgãos competentes. Precisa comunicar a alteração. Então a dica, aqui é a dica de ouro, que nós sempre damos ao final. Dica de ouro. Se você pretende encerrar a tua empresa, não faça dessa forma irregular. Simplesmente baixe as portas e largue a mão. Não. Isso é muito fácil de resolver. Consiga um local. Um local pode ser uma salinha, junto no escritório do teu contador. Pode ser uma sala de cowork, que isso também pode. E coloque... Na sala de cowork pode até funcionar. Você tem empresas que prestam este serviço. Que tem lá, é um prédio com salas, você pode definir uma sala para deixar a tua empresa. E lá nessa próprio prédio existe lá pessoas que recebem a correspondência, recepcionistas vão receber a correspondência, vão te encaminhar. Aí o que acontece? Quando chegar a correspondência, uma citação, vão receber a citação, você vai receber a citação depois. Então não vai se presumir o encerramento irregular desta empresa, porque ela está localizada lá. Ela tem um domicílio, informe este domicílio e mantém uma pessoa lá para receber as correspondências. Ela está localizada lá. E para evitar também problemas, mantenha com o teu contador as declarações de inatividade. Declare que a empresa está inativa. Existe uma declaração para isso, de inatividade. E com isso você resolve esse problema. Então você vai poder manter esta empresa, vamos dizer assim, sem atividade, mas sem que as dívidas dessa empresa venham para você como pessoa física. Elas vão permanecer na pessoa jurídica. Desde que, logicamente,
você não tem intuito de fraudar e não tem intuito de fazer da confusão patrimonial de fraude ou desvio de patrimônio. Nesta empresa que você dissolveu ela, vamos dizer assim, e não, você deixou-a em inatividade. É muito simples de resolver isso, não é? Pois bem. Vamos ver aqui mais uma coisa. Então nós já falamos aqui sobre as 4 hipóteses, né? Questão civil, na área civil, que precisa de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou fraude, ou existência de fraude. Trabalhista e consumidor, que é mero inadimplemento, esgotadas, logicamente, as vias de busca de patrimônio da empresa, e a questão tributária, que também necessita existência de dolo, fraude, confusão patrimonial, desvio de finalidade, mas desde que isto estando a empresa em atividade. Estando a empresa em inatividade, se comprovada a dissolução irregular da sociedade, da empresa, isso já recai direto nos sócios ou administradores. Agora, falando sobre a desconsideração inversa, que também é um instituto, vamos dizer assim, praticamente recente. E o que seria essa tal de desconsideração inversa? Nesse ponto aqui eu também vou pedir para vocês assistirem aquele vídeo que fizemos sobre a diferença entre proteção patrimonial e blindagem patrimonial. Nós falamos bem a diferença de um e de outro, que proteção ela usa as formas legais para proteger o teu patrimônio. E blindagem patrimonial, que já tem viés de uso de desvirtuamento da legislação. E a desconsideração inversa essa desconsideração inversa que nós vamos falar agora exatamente ocorre quando existe o uso indevido desta blindagem patrimonial. Suponhamos que você empresário, tenha constituído uma empresa com a finalidade de esconder patrimônio, exclusivamente. Fraudar credores. Se os teus credores descobrirem esta finalidade e conseguirem comprovar que você fez esta blindagem patrimonial com a finalidade de fraude, esta proteção legal cai por terra e você vai acabar respondendo pelas dívidas desta empresa que você constituiu. Vamos dizer assim, não seria bem o termo técnico dizer as dívidas que ela constituiu, porque a dívida era tua, mas a lei vai permitir que se fure, vamos dizer assim, esta blindagem que foi feita, esta proteção legal da empresa, e vai desconsiderar, falar, esta empresa não existe. Na verdade, o bem é do sócio. E vamos atacar os bens do sócio. Os bens que estavam nesta empresa, nesta pessoa jurídica. Tá? Então, por isso que é sempre importante o que nós falamos, andar dentro da lei. Fazer as estratégias de forma legal, obedecendo os parâmetros da lei. Sempre boa fé nos relacionamentos e atendimento estrito da lei. Bom, empresárias e empresários, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Peço que deixem o like se vocês gostarem, deixem seus comentários e até a próxima. Muito obrigado, tenham um bom dia. Sucesso e prosperidade.